Aproveito, presidente, para congratular o Supremo Tribunal Federal pela decisão de ontem. A gente começa novamente a acreditar na justiça nesse país. Ontem a decisão do Supremo estabelecendo a forma tendenciosa, parcial e diria até criminosa e ilegal com que o juiz Sérgio Moro, na época, conduziu todos os processos contra o presidente Lula. E aí fica a pergunta, né? Infelizmente, o povo brasileiro é que está pagando por isso. Porque graças ao Sérgio Moro, o presidente Lula não pôde ser candidato. Graças a Sérgio Moro, nós estamos hoje com um governo completamente desregulado, insano, num momento de grave crise que nós estamos passando. Parabéns aos ministros do Supremo que restabeleceram a credibilidade da justiça e restabeleceram a verdade dos fatos. Obrigado. Não tenho como ouvir essas palavras sem responder também indignado em relação à decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui numa comissão de fiscalização financeira e controle, e o que mais nós percebemos com tudo o que aconteceu na Petrobras e na corrupção desenfreada no Brasil, institucionalizada durante o governo petista, é que houve e muito roubo. Colocar na conta de Sérgio Moro qualquer consequência é um absurdo. Aliás, Bolsonaro só existe como presidente porque existiu Lula antes dele, deputado. A verdade é essa. Moro agora sendo colocado como culpado, como suspeito, como parcial, uma inversão de valores, uma perversão de valores. O que nós estamos vendo é uma corte que age parcialmente por meio do voto de alguns dos seus ministros. Quem, para mim, é suspeito é ministro que vota contra o combate à corrupção, que permite que haja impunidade no país. Ora, dizer que Lula é inocente, ainda mais numa comissão de fiscalização financeira e controle. Que pouca vergonha. Lula ladrão, condenado em várias instâncias, não apenas por Sérgio Moro, por desembargadores, inclusive aqui em Brasília, teve recursos negados. Por uma decisão política, por estreita margem de 3-2, o Supremo Tribunal Federal rasga o combate à corrupção no nosso país e deixa indignados os cidadãos brasileiros que foram às ruas defender a Lava Jato e o combate à corrupção e hoje não podem em virtude de uma pandemia. Covardia, inclusive, de parte do Supremo Tribunal Federal de tomar tal decisão durante um período de pandemia. Não fosse isso, o povo estava na rua. O povo estava diante do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, senhor presidente, como deputado federal aqui, eu faço um apelo aos meus colegas parlamentares do Senado da República que debrucem-se sobre os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Este é o papel que incumbe, de acordo com o artigo 52 da nossa Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, pois não há quem seja intocável neste país, não pode haver. Ninguém pode estar acima da lei, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo é quem deveria garantir a segurança jurídica no país e não criar tumulto no nosso país. Insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica. Esta decisão que foi tomada ontem no Supremo Tribunal Federal é apenas mais uma, apesar de uma das mais graves, se não a mais grave dos últimos tempos, mas apenas mais uma a fazer com que o nosso país rume para um colapso ainda maior do que aquele que nos impõe a pandemia por conta dos seus efeitos na área da saúde, na área da economia. É de indignar ouvir deputados do PT agora posarem de arautos da moralidade, vitimizarem um bandido e declararem suspeito um verdadeiro herói, como tantos outros juízes, desembargadores, procuradores, promotores, policiais que trabalham no dia a dia pelo combate à corrupção. Ouvir isso ainda numa comissão de fiscalização financeira e controle é um escárnio para o parlamento. E não é à toa que esta casa está tão mal avaliada pelo cidadão brasileiro no que diz respeito à sua credibilidade.
Cabe a nós, parlamentares, recuperarmos a credibilidade desta casa, deste parlamento, desta Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, sermos duros no combate à corrupção e repudiarmos decisões como a do Supremo Tribunal Federal de ontem e pedirmos encarecidamente ao Senado da República que cumpra com seu papel, avalie os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque, para mim, parcial está sendo a Suprema Corte. Suspeitos são ministros que votam contra o combate à corrupção e pela impunidade no Brasil. Obrigado, senhor presidente.